Rinoplastia estruturada. O que é e para que serve? Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia, especialista e apaixonado em rinoplastia. E hoje eu quero trazer para você um conteúdo um pouco mais técnico, mas muito valioso para quem quer se programar e realizar sua tão sonhada rinoplastia. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje nós somos mais de 40 mil seguidores. É uma comunidade muito extensa que tem sido nutrida com conteúdos valiosos por aqui. Além disso, ativa o sininho para ser notificado a cada novo episódio e, obviamente, compartilha com aquela pessoa especial que você sabe que quer realizar uma rinoplastia, quer se programar de uma maneira melhor, com informações muito valiosas. Mas vamos lá. Por que eu comecei por aqui? Rinoplastia estruturada, o que é e para que serve? Porque, obviamente, quando nós não só o que eu mais escuto aqui, às vezes de perguntas de pacientes, mas que eu vejo de muitas dúvidas na própria internet, nas minhas redes sociais, é que os pacientes, às vezes, eles se preocupam muito, às vezes, com a técnica. Doutor Leandro, o senhor faz rinoplastia ultrassônica? Doutor Leandro, o senhor faz rinoplastia estruturada? O que é uma rinoplastia preservadora? Então, eu quero te trazer primeiro um conceito-chave, tá? Escolha muito bem seu profissional. Obviamente, a sua formação, tudo que ele dedicou até hoje vai falar um pouquinho de quem ele é, dos valores dele, como ele é empenhado naquela especialidade, tá? E busque muito, então, segurança nesse profissional e, em segundo lugar, busque muito conforto ao avaliar os seus resultados e entender que aquele tipo de resultado, com harmonia, com elegância, com delicadeza, com naturalidade, sem artificialidade, é o que você busca para você. Certo? Isso você deve buscar muito mais do que buscar uma técnica. Mas obviamente que essas perguntas técnicas elas existem e eu estou aqui hoje para responder algumas delas. Só para você entender de uma maneira temporal como evoluiu a rinoplastia ao longo do tempo. Primeiro que as cirurgias todas da face, elas começaram inclusive com cirurgias reparadoras da face. A cirurgia plástica ela começou primeiro reparando defeitos, deformidades, depois que ela evoluiu para a estética. Mas falando da rinoplastia estética, ela nos seus primórdios, o que mais se fazia é que aqueles defeitos que tinham no nariz, aquela giba, aquele ossinho, aquela ponta, o cirurgião de uma maneira até rápida e muito prática, ele cortava esses excessos. Então ele diminuía o nariz. Essa técnica é chamada de rinoplastia redutora. Ela reduzia estruturas do nariz para corrigir alguns defeitos. O que às vezes ficava até bonito no final da cirurgia, mas aquela grande desestruturação das estruturas de sustentação do nariz traziam ao longo do processo de cicatrização várias deformidades. Aquele famoso nariz de Michael Jackson, né? Que quanto mais mexe, pior fica. Esse é o conceito que muitas pessoas, principalmente pessoas um pouco mais antigas, têm. Porque, não, operou, aí depois de um tempo o nariz foi deformando e ficou feio. Se opera com essa mesma técnica, ele vai deformar ainda mais depois de um tempo e ficar ainda pior. Então foi pensando nos problemas que a rinoplastia com a técnica redutora trouxe lá atrás. Logicamente, pessoas muito importantes dentro dessa história da rinoplastia começaram a desenvolver maneiras de reestruturar o nariz para que ele tivesse um resultado estável ao longo do tempo. Daí que nasceu a tal da rinoplastia estruturada. Então, vou tentar fazer um paralelo. É como se na rinoplastia redutora eu ia querer modificar uma casa, mas eu abalei as vigas, as estruturas de suporte da casa, e uma hora essa casa cede. Na rinoplastia estruturada, eu sei que eu tenho que fazer as modificações na casa, mas aí, para que a casa não ceda, eu vou e reestruturo muito bem as vigas de sustentação. Então, como que é feito isso? Utilizando o tecido do próprio paciente, geralmente a cartilagem que vem ou do septo, ou a cartilagem que vem da região da costela do paciente, ou até mesmo o osso da parte do septo do paciente, a gente usa esse material e cria vigas de suporte para o dorso, suporte para a ponta, e em cima dessas vigas de suporte eu vou fazer a moldagem estética do nariz. Então a rinoplastia estruturada hoje ela é maravilhosa e ela é a principal técnica que é usada no mundo de uma maneira geral. Ela é realmente uma técnica que eu não acredito que vai ser deixada de lado em algum momento. Mas existe coisas mais novas do que a rinoplastia estruturada. E é daí que realmente ali por volta de 2015, com uma nomenclatura muito feliz, surgiu a rinoplastia preservadora, que entendeu-se que eu consigo fazer algumas mudanças no nariz sem abalar as estruturas de suporte, as vigas de sustentação, e com isso eu tenho que estruturar menos o nariz. Então isso foi muito divulgado na Europa, Turquia, mas aqui no Brasil, lógico, né, a gente obviamente começou a desenvolver esse tipo de técnica também. Há vários anos eu realizo
rinoplastia preservadora, principalmente nos casos primários de rinoplastia, ou seja, aqueles pacientes que nunca operaram o nariz. Mas o que nós observamos para o tipo de nariz brasileiro é que essa técnica é muito bem aplicável para resolver os problemas do dorso do nariz, mas ela talvez não é a melhor técnica para dar suporte e sustentação a longo prazo para a ponta do nariz. Então, o que eu mais faço na minha prática hoje para rinoplastias primárias é o que hoje nós chamamos de rinoplastia híbrida. Eu utilizo técnicas preservadoras para tratar uma parte da cirurgia, que é a parte do dorso, e utilizo técnicas estruturadas para tratar outra parte, que é a parte da ponta. Isso atualmente é o que há de mais moderno dentro da rinoplastia. Obviamente que a medicina é uma ciência de verdades transitórias e daqui a pouquinho nós vamos ter ainda alguma evolução ainda melhor disso tudo, mas hoje o que tem de melhor em termos de técnica de rinoplastia nós realmente aplicamos aqui na nossa prática. Agora, o que nós falamos sobre rinoplastia ultrassônica tem a ver agora com tecnologia, que ela pode ser aplicada tanto para rinoplastia preservadora quanto para rinoplastia estruturada. Mas o que é isso? É que antigamente, para tratar a parte óssea, a gente usava ou lixa, raspa, ou aqueles osteótomos, igual de esculpir madeira ou pedra mesmo, com martelinho. Mas com esse aparelho ultrassônico altamente tecnológico e preciso, a gente consegue fazer a escultura muito precisa e os cortes bem definidos no osso, sem machucar tanto os tecidos vizinhos. Com isso, os nossos pacientes, depois de uma semana, têm menos inchaço, menos roxo, uma recuperação mais rápida e um resultado muito mais previsível. Então aqui eu te trago um pouquinho desses conceitos chave para você entender um pouquinho da parte técnica de rinoplastia. Lógico que rinoplastia é um mundo, as informações. Eu sou muito apaixonado por essa cirurgia, talvez porque lá atrás eu me incomodava com o meu nariz desde a adolescência, fiz a minha cirurgia do nariz, isso transformou tanto a minha vida, não só na qualidade de vida pela minha respiração que ficou melhor, mas pela minha autoestima e autoconfiança através de um nariz mais harmônico com o meu rosto. Então por isso eu dedico tanto e quero que realmente cada paciente que eu opere, que eu faça uma obra de arte única que traga muita beleza, muita harmonia e muita respiração para ter qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo de hoje, compartilha, porque eu tenho certeza que alguém que está aficionado por essa cirurgia e deseja realizar esse sonho vai se beneficiar com essas informações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e ao mesmo tempo ativar o sininho para ser notificado a cada novo episódio, que toda semana a gente tem algo novo para você. Grande abraço!